Graça e paz, queridos, tudo bem? Que bom nós podemos estar aqui novamente hoje. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por poder estar mais um dia, né? Mais uma vez junto com os irmãos. Eu sei que às vezes nós podemos dizer assim, poxa, né? Que bom se nós pudéssemos estar juntos. E realmente, que bom se nós pudéssemos estar juntos, mas infelizmente nesse momento nós não podemos. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero agradecer a Deus por poder compartilhar, mesmo estando longe, mesmo estando distante, compartilhar a palavra de Deus com você. Bem, hoje eu quero falar sobre um assunto, né, que ele não vai se esgotar, eu quero falar um pouco hoje a respeito disso. E o tema hoje é confissão. Amém? Confissão. Então, onde você está, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por poder compartilhar mais uma vez a palavra, Senhor, com os teus filhos. Por isso, Senhor, que o Senhor venha nos dirigir nesta hora, neste momento. Senhor, fala com cada um dos teus filhos. Eu sei que muitos estão, Senhor, nas tuas casas, estão ali, Senhor, vivendo e enfrentando, Senhor, situações adversas, meu Pai, como todos nós. O mundo todo, Pai, está passando por momentos de aflição, mas eu creio que o Senhor é o Deus que luta as nossas guerras, que batalha as nossas batalhas. Por isso, Senhor, toca agora na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha, que o Senhor possa tocar na vida dele, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações para que possamos ouvir a tua voz. Abençoa, Senhor, esta pessoa. Abençoa, Senhor, este discípulo, Pai. Faz dele, Senhor, um servo, um homem abençoado, cheio da tua presença. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus queridos. Que bom, né? Podemos compartilhar aqui novamente a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com você. Deixa eu só escurecer um pouquinho aqui, eu acho que está muito claro, né? Opa, vamos lá. Pronto. Sim, eu acho que vai ficar melhor para você aí. Tá bom? Né? Vai ficar melhor para você. Amém? Então vamos falar aqui sobre confissão. Eu quero falar um pouco, é um assunto que eu não vou esgotar hoje, nós não vamos falar tudo hoje. Eu vou falar só um pouco a respeito disso. E uma coisa muito, muito, muito importante, quando nós falamos de confissão, deixa eu acender aqui, ligar aqui. Pronto, dá uma refrescada aqui. Né? Fazer tudo aqui ao vivo, né? Sem ter aqui um assistente, não é fácil, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Eu sei que nós estamos vivendo aqui um momento único, né? Nós nunca vivemos isso. Pelo menos não na nossa geração. Sei que muitas gerações atrás já passaram por momentos de sofrimento, de dor, de angústia, mas eu creio que Deus vai nos dar vitória em toda essa situação aí. Essa quarentena vai acabar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero falar sobre confissão. Confissão do quê? De pecados, né? Óbvio. Tá bom? Mas vamos ler um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Que diz assim, 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita.
Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Querido, olha só a situação que Davi enfrentou aqui. Davi, um homem de Deus, um homem conhecido, né, como um homem segundo o coração de Deus, comete aqui um pecado terrível, um pecado horrível. Ele, depois você leia aqui o capítulo de número 11, que é um capítulo muito interessante. Eu vou só comentar, falar apenas algumas coisas aqui. Não vou me atentar, é claro que nós vamos tratar da história toda. Eu vou falar um pouco hoje, depois eu vou deixar para o sábado que vem para nós continuarmos esse assunto, porque é um assunto um pouco extenso e eu quero detalhar um pouco mais. E o que aconteceu aqui com Davi. Davi, ele era um homem mulherengo, né? Tem muitas pessoas que dizem que Davi, tem algumas pessoas que dizem até que Davi era homossexual, mas quando você lê a Bíblia, você vê que Davi ele não tinha problema com isso. O problema Davi estava sim, né? Ele tinha sim problema com mulheres. Davi tinha muitos problemas com mulheres. E quando ele queria uma mulher, ele a tomava, sem se importar se ela pertencia a alguém ou não. Então, no auge do seu poder, né, Davi, ele se apaixonou por essa mulher, né, chamada Batseba, que era, quem é essa mulher? Era uma mulher, esposa de um dos seus oficiais. Davi, ele se apaixonou por uma mulher de um dos seus oficiais. E o que é interessante, que ele se apaixonou, essa mulher engravidou, e o que ele fez? Ele resolveu, né, ele decidiu resolver o problema, fazendo o quê? Organizando, você lê toda essa história no capítulo de número 11, organizando um esquadrão suicida, dirigido pelo Urias. Davi, ele era um homem que ele sabia, né, que os tipos de batalha que ele poderia vencer e o que ele não poderia vencer. Ele era um general, ele era um guerreiro. Então Davi, ele sabia muito bem, esse tipo de batalha eu posso vencer, esse tipo de batalha eu não posso vencer. Então, o que ele fez? Ele organizou ali um esquadrão e colocou lá Urias como capitão, como general, para comandando aquele esquadrão. Mas ele sabia que Urias ele iria morrer, e foi o que aconteceu. Urias foi morto. Então ali o que aconteceu com Davi, né? Davi, ele se fez ali de bobo, se fez ali de inocente. E o que ele faz? Além de tudo, dá um funeral com todas as honras militares para Urias. E aí o que o camarada vai e faz? E aí dá casa com a mulher dele. O homem morreu, deu tudo certo, foi lá, fez uma festa, casou com a esposa grávida. Queridos, olha o pecado de Davi. Davi, ele adultera com ela, né? Organiza ali um esquadrão suicida, a mulher morre, a mulher, o marido dela morre e ele casa com essa mulher. Uma coisa muito interessante que nós vemos nessa história toda, Davi, ele quebrou 4 dos 10 mandamentos. Você já imaginou? Davi, ele quebrou 4 dos 10 mandamentos, né? Ele cobiçou, ele roubou, adulterou e matou um homem. Olha só. Você imagine uma pessoa, uma pessoa com todo, com todo esse pecado nas costas. Você imagina se a pessoa não ficaria perturbada com todos esses pecados, porque o pecado ele nos perturba. Quando você erra, quando você comete um pecado, esse pecado ele te perturba. Você imagine
o que aconteceu ali com Davi. Davi, ele deve ter ficado isolado com tanto pecado, mas um dia a culpa alcançou ele. Ele ficou tão obcecado pelo pecado, que o pecado foi tão forte na vida dele, que ele não conseguia tirar o pecado da sua mente e do seu coração. E quando nós olhamos aqui para 2 Samuel, nós vemos algo aqui nesse texto que nós falamos, nós ficamos aqui estarrecidos de ver como é que pode um rei cometer tal coisa. Como é que pode um homem que era conhecido, segundo o coração de Deus, cometer um pecado desses? E olha só o que aconteceu no capítulo de número 12. Diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, olha só, Natã, o profeta Natã. Todo mundo, ninguém conhecia a história, ninguém conhecia o pecado de Davi. Ninguém conhecia, ninguém sabia do que tinha acontecido, ninguém sabia que Davi havia adulterado, talvez no palácio ali até as pessoas soubessem, mas como ele era o rei, aquela história, abafa casa, abafa casa, abafa casa, ficou por isso mesmo. Porém, o Senhor sabia de tudo que tinha acontecido. Então, muitas vezes, nós falamos assim, nossa, ninguém sabe do que aconteceu comigo, ninguém sabe que eu estou cometendo esse pecado, ninguém sabe que eu errei, ninguém sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas Deus sabe. E olha só o que aconteceu aqui no capítulo de número 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante, o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Meu Deus! Mas olha só o que aconteceu no versículo seguinte. Aliás, olha só o que ele diz. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o teu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? Olha só o que diz o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol.
Meu Deus. Queridos, olha que situação Davi teve que enfrentar por causa do seu pecado. E, como eu estava dizendo, Davi, ele quebrou 4 dos 10 mandamentos. Cobiçou, roubou, adulterou. E uma das coisas que foi necessário Deus enviar um profeta para que Davi confessasse o seu pecado. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina a confessar os nossos pecados. Quando você vê lá no Salmo 51, que é esse momento, né, que Davi ele foi confrontado, você vê Davi, ele se sentindo sujo, né? Você vê Davi, ele se sentindo doente, né? Doente fisicamente. E também triste. Então o pecado, ele nos traz sujeira, nós nos sentimos imundos. O pecado, ele nos faz adoecer fisicamente. Tem muitas pessoas que adoecem fisicamente por causa do pecado. O pecado faz as pessoas adoecerem fisicamente. E uma das coisas também que o pecado ele tira de nós é a alegria da salvação. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na presença do nosso Deus, nós temos uma alegria, que é a alegria da salvação. Então, queridos, olha só, Davi ele sabia que violara diretamente a lei de Deus. E ele pede perdão e misericórdia. Quando você chega aqui, olha só, Davi, ele fala para o Senhor, né? Você olha no Salmo 51, você vê que Davi, ele diz assim, olha só, no versículo de número 13, do 2 Samuel 12, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha só que coisa terrível. Ele mesmo havia dado sentença digno de morte a este homem. Então o pecado, a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecado, ele é punido com a morte. Então eu quero falar um pouco aqui a respeito sobre esse assunto, né? A confissão de pecados. Então a confissão de pecados, ela é muito discutida hoje. Por que as pessoas, por que tem que confessar, por que eu tenho que falar? Jesus, ele não perdoou todos os meus pecados? Sim, Jesus, ele perdoou os nossos pecados. Mas por quê? A confissão, ela é sempre o modelo da vida do cristão. E a confissão de pecados, ela constitui, né, uma das chaves essenciais para o nosso crescimento espiritual. Então todos nós precisamos crescer espiritualmente. Eu sei que você quer crescer espiritualmente, mas qual é a chave para esse crescimento? Então, uma das chaves, não é a única, mas uma das chaves para o crescimento espiritual, para você desenvolver, para você crescer espiritualmente, é você ser uma pessoa que quando você errar, você está ali confessando os teus pecados. Então, nós vamos estudar um pouco a respeito disso, dessa confissão, ok? Mas antes de nós entrarmos, aprofundarmos mais, eu quero falar algumas coisas. Você viu ali que Davi, ele, por causa dos erros dele, aconteceu algo ali que ele recebeu uma punição pelos seus pecados. Então todo pecado ele traz uma consequência. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então o pecado ele traz uma consequência para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Você não pode sair por aí dizendo, tudo bem, eu pequei, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Não. O salário do pecado é a morte. Todo pecado, ele vai trazer uma consequência.
E o resultado de se encobrir os pecados, os crentes hoje enfrentam o mesmo dilema de Davi, né? Se devem procurar encobrir o pecado como ele fez, por um ano todo, foi um ano, você já imaginou? Um ano. Davi, ele encobre o seu pecado. Um ano ele fica ali encobrindo o seu pecado. Ou se deve confessar e ficar livre do pecado. E é uma das coisas, querido, que todos nós, eu enfrentei muito essa batalha. Eu enfrentei muito essa batalha. Será que eu conto? Será que eu conto? Será que eu não? Será que eu confesso? Será que eu não confesso o meu pecado? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós vamos enfrentar essa questão. Quando você errar, você vai ficar naquele dilema: será que eu devo confessar ou será que eu não devo? Então, nós vamos estudar um pouco a respeito disso. Mas vamos ver o que acontece, quais são os resultados. O que se pode dizer de uma pessoa que encobre o seu pecado? Primeira coisa, o que tenta encobrir o pecado. Primeiro, há uma falta de prosperidade na vida dessa pessoa. Então, olha só o que está escrito em Provérbios 28, versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha só. O que encobre as suas transgressões. Então, a falta de prosperidade na vida das pessoas é um dos, não único, não vamos falar que o pastor falou que a pessoa ela não prospera, o motivo é o pecado. Não é isso. Um dos motivos, um dos motivos da falta de prosperidade na vida da pessoa é que ela encobre o pecado. Ela vive com o pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, nós precisamos sempre confessar os nossos pecados. Então, a doença também, ela é outro resultado do pecado. Então, existem coisas na nossa vida, nós não podemos fazer disso uma doutrina, não é? A pessoa está doente, é porque ela pecou. Não, peraí, né? Ela é um também dos fatores, não é o único fator que leva uma pessoa. Nós vivemos num mundo decaído, nós vivemos num mundo onde as pessoas adoecem, onde as pessoas morrem. Por quê? O resultado daquilo que nós vivemos hoje é o pecado, é por causa do pecado. Toda essa pandemia que nós estamos vivendo, qual é a origem dela? A origem dela é o pecado. Deus criou o mundo perfeito. Quando você olha lá em Gênesis, você vai ver que Deus, ele viu que era tudo bom. Então tudo que Deus criou era perfeito. Mas o homem, ele errou, ele cometeu o pecado. Adão, ele transgrediu, ele saiu da presença do Senhor, desobedeceu a Deus. E o resultado dessa desobediência foi o quê? O pecado. E com o pecado veio a morte, veio o choro, veio a tristeza, veio a agonia, veio o sofrimento, veio as guerras, tudo o que nós vivemos hoje, nós vivemos o resultado do pecado. Então, o pecado, ele é uma doença, também a doença é outro resultado de se encobrir o pecado. Davi, olha só, quando ele, lá no Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha só que coisa terrível. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de esteio. Então Salmo 32, aquele que encobre o seu pecado nesta vida, o que vai acontecer? Ele terá o seu pecado exposto na próxima vida. Mas aquele que confessa a Deus nesta vida, jamais o verá exposto no porvir. Então, o Senhor Jesus, ele diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras,
será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Lucas 12, né? 2 e 3. Então, querido, isso significa que virá o dia que não haverá absolutamente nenhum segredo. Então, o dia em que a revelação, tudo aquilo que está no nosso coração, ele será revelado. Então, não há pecado escondido, não há pecado encoberto. Todo pecado ele vai ser revelado. Então, saiba disso. Tudo aquilo que eu fiz um dia escondido vai ser mostrado. E nós precisamos entender isso, que quando nós chegarmos no céu, nós precisamos lembrar tudo aquilo que não foi confessado. Vai ser mostrado. Mas aquele que foi confessado, ele também foi purificado pelo sangue de Cristo. E não será nunca mais lembrado. Porque o Senhor, ele diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Lá em Apocalipse 19, diz que Cristo ele vai abrir os livros. E lá ele vai revelar os pecados de cada vida. E julgará todos os seus pecados. E lançará os culpados no lago de fogo. A razão, querido, pela qual Deus é tão severo ao julgar o pecado. E as pessoas assim, mas como é que pode? Deus, um Deus bom, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão tremendo, como é que pode? É que o pecado, ele é sempre contra Deus. Olha só o que disse o Salmo 51, versículo de número 4. Pequei contra ti, e contra ti somente. Então, todo pecado que você comete, que eu cometo, não é contra Deus. É contra Deus. Tem pessoas que elas pensam assim, eu pequei, agora o diabo tem autoridade na minha vida. Não, não é que o diabo tem, é que você sai debaixo da proteção de Deus. E você permite, Deus ele permite que o diabo, porque você errou, porque você saiu debaixo das mãos do Senhor, ele permite que o diabo trabalhe na sua vida. Mas tem muitas pessoas que elas pensam, agora o diabo tem acesso à minha vida, eu estou devendo ao diabo. Não, você não confessa pecado ao diabo. Você não fala, ai diabo, me perdoa, não. Todo pecado, ele é contra Deus. Nós nunca devemos nada ao diabo. O diabo, ele é um instrumento de juízo de Deus. E esse é o problema que a maioria das pessoas se esquecem. O diabo, ele é um instrumento de juízo. Mesmo as pessoas sendo tão horrível, tão terrível, Deus ele usa o diabo para nos corrigir. Amém? Davi ele não negava uma coisa muito importante. Davi ele não negava ter pecado contra si mesmo e contra o seu próprio corpo, como é o caso do adultério. Lá em 1 Coríntios 6, versículo de número 18, ele diz isso. Quero pegar aqui 1 Coríntios capítulo de número 6, o versículo de número 18, eu quero que você acompanhe aí também, que fala a respeito disso, sobre o adultério, e diz assim, olha só, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então todo pecado, o roubo, a mentira, é fora do corpo. A inveja, a ganância, ela é fora do corpo. Mas a prostituição, ela faz o quê? Ela faz com que você peque contra o seu próprio corpo. Olha só o versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo, ele pertence a Deus, e nós não podemos nos dar mais à prostituição, porque aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E todo pecado, querido, ele é contra Deus. Por isso, Deus ele pune o pecado. Mas uma coisa muito interessante, Davi ele não negava ter pecado contra Betseba e Urias. Ele não negava ter pecado contra a nação de Israel. Não. Ele reconhecia, porém, que primeiramente todo pecado é contra Deus.
todo pecado é contra Deus. Então nós precisamos entender isso. O pecado que eu cometo, ele é contra Deus. O pecado, ele não é, às vezes você pode dizer assim, tá bom, eu errei, eu pequei contra o meu corpo, eu cometi uma série de erros. Tudo bem, mas o pecado, ele vai ser contra Deus. E uma das coisas, querido, que nós precisamos entender, né, eu vou deixar isso aqui para nós falarmos um pouco mais a semana que vem, eu já vou encerrar por aqui, e eu quero dizer uma coisa para você. E eu sei que o pecado, às vezes a gente comete ele muitas vezes sem querer, mas abre o teu coração, comece a pedir para o Espírito Santo mostrar para você os teus erros, aquilo que muitas vezes você não percebe que você faz, que você nem sequer percebe que você está fazendo. Talvez alguma palavra que você fala, talvez você chegue na sua esposa e fale palavras para ela, ou para sua mãe, ou para algum parente, ou às vezes você trata uma pessoa mal. Então fale com o Senhor, peça para Ele tocar no teu coração, fala, Senhor, me mostra onde eu tenho errado, porque nós precisamos ter essa consciência, e aquilo que o Senhor mostrar para você, fala, olha meu filho, você errou nisso, você errou naquilo, olha meu filho, você não deveria ter falado assim com essa pessoa, peça perdão a Deus, e se for possível, peça perdão para essa pessoa também, porque o que o Senhor Ele quer, eu falei em aulas anteriores, que o que o Senhor Ele quer que nós sejamos como Jesus, como Filho de Deus. O Senhor Ele quer que nós sejamos como Ele. E para nós sermos iguais a Ele, nós precisamos ter um coração contrito, quebrantado, um coração que sabe, reconhece o pecado. Uma pessoa que ele olha para si, e fala, eu errei, eu pequei, eu cometi um pecado, eu cometi um erro, que foi o que Davi fez. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu errei, Senhor, eu cometi um pecado. E uma vez uma pessoa, eu falei para uma pessoa, um senhor, logo no início da minha conversão, eu falei, que coisa interessante, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, comete um erro desse tão grave. E essa pessoa falou para mim assim, falou, olha, isso aí está na Bíblia, não é por acaso. É para nos ensinar a não cometer esse erro. Então, querido, preste atenção nisso. Leia aí o capítulo de número 11, o capítulo de número 12 de 2 Samuel, com carinho. Eu quero deixar essa tarefa aqui para você, o Salmo 51. Então leia aí 2 Samuel, capítulo de número 11, capítulo de número 12, medite aí no Salmo de número 51. E esta semana, durante essa semana, você possa meditar profundamente. E desde já eu quero deixar aqui para você algo. Se você sentir no coração de falar, de confessar um pecado, a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Se você confessa a Deus para ser perdoado. Mas para ser curado, nós precisamos confessar para o irmão. Confessai as nossas culpas uns pelos outros para que sejais curados. E aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, busque isso do Senhor. Ore, que esta semana você possa falar profundamente com o Senhor a respeito disso. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este dia, Senhor, por mais este discipulado, pela vida, Senhor, dos meus irmãos. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor, dos teus filhos. Que o Senhor possa trabalhar, Pai, no coração deles. Senhor, que o teu Espírito possa ministrar ainda mais, profundamente, Senhor. Profundamente, Senhor, a respeito de confissão, a respeito do pecado, porque eu sei que o Senhor quer, meu Pai, ver a prosperidade dos seus filhos, o Senhor quer ver o crescimento espiritual da vida de cada um deles, porque o Senhor chamou os seus discípulos para que eles dessem frutos, meu Pai,
mas antes de dar frutos, nós precisamos ser curados, precisamos ser sarados, porque, Senhor, nós não damos frutos. Senhor, a tua palavra, meu Pai, ela diz, Senhor, que aquele que está em ti dá fruto, e para que nós estejamos em ti, nós precisamos andar na luz, como o Senhor na luz está. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor, dos meus discípulos, cada um, Senhor, destes filhos queridos, filhos amados, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Qualquer dúvida, me chame aí, tá bom? No particular, aí no WhatsApp, particular, e nós vamos conversar, tá bom? Nesse momento que nós não podemos estar juntos, nós vamos manter isso aí. Eu creio que o Senhor vai ser que você, né, vai ser grandemente abençoado e Deus vai trabalhar profundamente na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Shalom.